Evangelho, sábado da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade e a graça de continuarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São Marcos, nesse sábado que também é o primeiro sábado do mês de fevereiro. E dessa forma, recordamos aqui a memória do Imaculado Coração de Maria. Hoje, no Evangelho, o Senhor convida os discípulos para estarem a sós. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia acontecido, que haviam feito e ensinado. Aqui o texto faz referência ao trecho que antecedeu a leitura a respeito do martírio de São João Batista, que ouvimos ontem, onde o Senhor envia os discípulos e eles, em seu nome, realizam sinais e prodígios e voltam depois contando ao Senhor tudo o que havia acontecido. No meio dessa narrativa, vem introduzido no Evangelho de São Marcos também o testemunho de Herodes, o que significa dizer que esse anúncio chegou até o rei Herodes. E a postura que Herodes admitiu diante da compreensão de Jesus em todo o exercício de seu papel messiânico, né? Ontem falávamos a respeito disso, trágica a vida do rei Herodes, trágico o seu testemunho, mas ao mesmo tempo ontem tocamos, tendo a memória do Sagrado Coração de Jesus, a grandeza e a profundidade da misericórdia do Senhor, que manda João Batista ao encontro de Herodes. Herodes mata João Batista e o Senhor não desiste dele. E de alguma forma o testemunho de Jesus chega até Herodes. Deus estava disposto a perdoá-lo mesmo diante da brutalidade que havia cometido, ter matado um homem justo e santo. Mas Herodes demonstra perplexidade, reconhece que em Jesus existe uma força maior do que a sua, porque ele teve força para decidir sobre a vida e a morte de João Batista, mas alguém o ressuscitou. Ele está diante de alguém que é mais forte do que ele, que anuncia ou que dá continuidade ao anúncio de João. E mesmo assim, Herodes não se arrepende e não busca seguir as palavras de Jesus. Ouve os testemunhos a respeito de Jesus e não o segue. Não obstante tudo, o Senhor flagelado será enviado por Pilatos até Herodes. E ali se dará mais uma grande oportunidade de Herodes abraçar a misericórdia de Deus. Entretanto, como sabemos, ele não abraça, ele despreza Jesus e o manda de volta a Pilatos. Meu irmão e minha irmã, como o Senhor nos busca com sua infinita misericórdia. Quantas chances foram dadas a Herodes, quanto amor que o Senhor demonstrou por ele, que trágica a sua escolha e a sua sorte. Agora,
Hoje no Evangelho os discípulos trazem a alegria de tudo o que fizeram e realizaram em nome do Senhor. E o Senhor os convida para estarem à parte. E Ele vai instruir e ouvir a narração de seus discípulos. Mas eis que aquela multidão, que não era um rebanho, estavam como ovelhas sem pastor, que viram os sinais desse Senhor, procuram estar na sua companhia. E o Senhor, mesmo cansado, as recebe. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E naquele momento o Senhor, então, como pastor, une aquelas ovelhas dispersas em um rebanho e começa a dar a elas o pão da palavra, o pão da pregação, o pão do ensinamento, o pão do amor. Primeiramente, o rebanho se forma em torno do pastor que dá os sinais e o testemunho de ser um pastor bom e misericordioso. E quando esse rebanho cansado e aflito, quando essas ovelhas cansadas e aflitas se colocam ao redor desse pastor, que com misericórdia olhou para cada uma delas, esteve com compaixão do sofrimento e da realidade que cada uma estava passando, a partir dali, esse pastor começa a nutrir o seu rebanho com o pão da palavra. E pouco a pouco oferece por eles o pão da palavra. E aquelas ovelhas que outrora eram dispersas, agora se tornam um rebanho em torno do pastor. E logo após nutri-las com a palavra, a continuação do Evangelho vai mostrar o Senhor que faz a multiplicação dos pães. Como o novo Moisés, que entrega a lei e oferece o maná no deserto pela salvação do povo. Assim, Jesus apresenta o Evangelho e a boa nova do Evangelho e oferece por eles um sinal do céu, não com o maná, mas com a multiplicação dos pães, a fim de que, nutridos no corpo e na alma, se tornem um rebanho forte. Eis o pastor que se levanta para cuidar de suas ovelhas e oferece por elas o que é necessário para que recobrem a saúde e a vida. Assim, Jesus cuida de nós cotidianamente, oferecendo por nós o pão da palavra e o pão dos sacramentos, a fim de que, revigorados espiritualmente e assistidos também pela abundância dos bens e das graças do Senhor, fisicamente, possamos perseverar com Ele. Por onde for o pastor, o rebanho segue em toda parte, sem jamais se afastar dele. O rebanho está unido ao seu Senhor porque conheceu a misericórdia do pastor. O rebanho se tornou rebanho porque o pastor levantou os olhos e viu a aflição dessas ovelhas perdidas. E por elas ele veio e caminhou no deserto. E depois de curar as feridas e de socorrê-las em suas necessidades, elas não o deixaram mais e o seguiram por toda parte. Essa, meu irmão e minha irmã, deve ser a nossa história com o Senhor. Nesse texto que vou partilhar com vocês agora, de Santo Agostinho, um pouco dessa realidade aparece. Santo Agostinho fala com tanta delicadeza para nós. Ele diz assim, é um trecho retirado de um de seus escritos a respeito da ordenação episcopal. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Eis como o Senhor se fez um servo. Eis como nos ensinou a servir. Ele mesmo deu a sua vida como resgate em favor de muitos. Ele nos remiu
entregando por nós uma oferta, a sua própria vida. Quem dentre nós tem condições para redimir alguém? Foi pelo sangue de Cristo que fomos redimidos. Foi pela sua morte que fomos resgatados da morte. É um preço alto, pois estávamos caídos e pela sua humildade fomos reerguidos da nossa prostração. Mas devemos também contribuir com nossa pequena parte para ajudar os seus membros, pois nos tornamos nele membros. Ele é a cabeça e agora nós somos o corpo. Aliás, o apóstolo João nos exorta em sua carta a seguirmos o exemplo do Senhor que disse: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. O mencionado apóstolo nos exorta, por isso, a imitar o exemplo de nosso Salvador com estas palavras: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vejam, meus irmãos, o próprio Senhor, falando depois da ressurreição, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes o Senhor fez a mesma pergunta e por 3 vezes Pedro deu a idêntica resposta. Em todas as 3 vezes o Senhor acrescentou: apacenta as minhas ovelhas. Eis o testemunho do Senhor, que toma o cuidado do rebanho em suas mãos. Como podes mostrar que me amas, a não ser apacentando as minhas ovelhas? Será apacentando com amor as ovelhas do Senhor que demonstraremos por Ele todo o nosso amor. O que podes me dar do teu amor, diz o Senhor, se tu recebes tudo de minhas mãos? Portanto, se tu me amas, eis o que tens de fazer. Eu lhe digo: apacenta com o amor que eu te dei as ovelhas que eu amo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu lhe digo: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacente com o amor que eu te dei, com o amor que eu tenho por ti, as ovelhas que eu amo. Oh, meu irmão e minha irmã, essas palavras do Senhor, escritas por Santo Agostinho para nós, espelham a imagem de Jesus que cuida da multidão e que nos chama a rever e a renovar o nosso compromisso de amor na hora de amarmos nossa família, as pessoas que na pastoral, as pessoas que na vida comunitária o Senhor entrega para a gente. Eis aqui o dia do Imaculado Coração de Maria. Quem melhor do que a Santa Mãe de Deus pode nos ajudar a apacentar com amor? Lembra um dia em que celebramos a memória de Dom Bosco? O sonho que ele teve dos meninos que vinham perturbá-lo e no sonho Dom Bosco teve a vontade de reagir, de dar uns supapos nos camaradas que estavam lá perturbando ele, a garotada que estava ali. E de repente a Virgem Maria aparece no sonho, porque o sonho era conduzido por ela, e ela disse: você não deve mudá-los pela força, mas pelo amor. A Virgem Maria chama Dom Bosco a participar desse pastoreio, que de brutos passariam a homens de coração puro, mas era preciso que agisse com eles com amor de pastor, não pelo punho, mas pelo amor. É dessa forma que nós iremos apacentar o coração do homem cansado e ferido do nosso tempo. É dessa forma que iremos apacentar a nossa família, a nossa casa, não pela força de nossos punhos, não pela persistência na nossa vontade de querer fazer com que as coisas sejam diferentes, mas perseverando no amor com que o Senhor nos amou,
renovando a vitalidade desse amor cotidianamente na nossa aliança de amor com Ele e fazendo dessa renovação uma oferta pela vida de nossos irmãos e irmãs. Confiemos ao Imaculado Coração de Maria a nossa vida e tão grande obra, a fim de que pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria também nós possamos conduzir muitos corações para junto do Senhor. Também nós possamos fazer parte desse rebanho e, ao mesmo tempo, possamos ajudar o Senhor a trazer tantas outras almas a serem parte desse mesmo rebanho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.